olhando seu rosto, lágrimas de dor, pedindo socorro, quer se esconder, fugir ou morrer, pergunta o que fazer para tanto sofrer. Não entendo agora por que tanto chora. Essa falta que se encontra pede para ir embora. Não posso desistir, me protege, ó Deus, pelo que eu sofro aqui. Eu quero entrar no céu, lá não vou mais chorar, não vou mais sofrer, não vou mais pedir pra Deus aparecer. O pranto vai cessar, a dor vai acabar, e eu vou viver feliz lá na mansão, mansão de amor. Dizem que o céu é tão bonito, ai como eu quero entrar no paraíso. Ruas de ouro, céu infinito, lá os anjos passeiam, deve ser tão lindo. Vale a pena sim aqui sofrer, Deus espera por mim para entrar no céu. A palavra vai fugir e os anjos dizem amém. Eu vou viver feliz lá em Jerusalém. Lá não vou mais chorar, não vou mais sofrer, não vou mais pedir pra Deus aparecer. O pranto vai cessar, a dor vai acabar, e eu vou viver feliz lá na mansão, mansão de amor. E eu vou viver feliz lá na mansão, mansão de amor. Amém? Nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas, pastor Graça. Os irmãos que estão conosco aí, vamos deixar uma participação. Creio que depois eu faço a minha oferta através do QR Code ali. Sempre procuro fazer no QR Code. Quero deixar minha boa noite a todos vocês. Agradecer a Deus também pela visita do meu cunhado, o Anderson, minha mãezona aí, Dona Tereza, Dona Terezinha, minha sogra, minha mãezona. Meu sogro não pôde estar aqui, o irmão Josué, o senhor passa ali a salva ali na minha mãezona lá, fazendo um favor. E eu quero deixar para vocês aqui uma pequena meditação, assim, para que a gente possamos ser mais agradecido a Deus. Hoje mesmo saí de manhã, saí não, né? Fiquei em casa fazendo um trabalho em casa, trocando um telhado em casa, e eu falei para Deus: Senhor, no tempo que o Senhor possa parar o tempo Cronos. O tempo Cronos é o nosso tempo, né? Que nem esses dias eu preguei falando sobre o tempo Kairos, né? O tempo de Deus. E muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, o tempo Cronos, da cronologia humana, o seu tempo. Tudo que acontece no seu tempo é o tempo da permissão de Deus, não a vontade perfeita de Deus. Permissão, Deus ele permitia aquilo que você pediu no seu tempo, no tempo humano.
Mas quando você aguarda no tempo Cronos, que é o tempo Cronos, não, o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, o tempo perfeito de Deus, tudo que vem no tempo perfeito é coisa perfeita. É algo que veio para você no tempo determinado por Deus. Muitas das vezes nós pedimos as coisas e nós temos pressa que aquelas coisas que nós pedimos para Deus aconteça logo. Mas eu acredito, se nós parássemos um pouquinho, para nós refletirmos e falar: Senhor, o que eu estou pedindo, essa pressa que eu estou tendo, é o tempo de a gente esperar com paciência. Esperar com paciência paciência, é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E quando você pede para Deus acelerar no seu tempo, é o tempo humano. Muitas das vezes você pede para algo acontecer como para você, e você ainda não está maduro para receber aquilo que Deus tem para você, guardado para você. É como você plantar uma árvore ali, plantar um fruto, e você querer colher ele antes dele estar maduro para você comer ele. Você vai conseguir comer? Vai. Vai ter o mesmo sabor? Não. Por quê? Porque ele não está maduro. Você colheu antes do tempo perfeito de Deus. Você colheu no seu tempo. Você tinha pressa de comer aquele fruto. Ele vai estar de vez. Quem já comeu caqui verde aqui? Não fica visgando na boca? Não é ruim demais? Não tem gosto nenhum. Por quê? Porque você teve pressa e foi colher, foi comer no seu tempo. Muitas das vezes nós passamos por muitos problemas na vida, não só na vida profissional, como na vida sentimental, como na vida... Você pode pegar em várias funções aí da vida que você for. No trabalho, você entrar num trabalho, você ter pressa porque você está parado, desempregado, e você não ter paciência de esperar no tempo de Deus, o tempo Kairos, o tempo perfeito de Deus para a sua vida. E você adquirir algo para você, um trabalho que depois vai servir para você, sabe o quê? Aquele dinheiro que você está recebendo ali vai ser para comprar remédio, vai ser para você estar passando por problema, tomando remédio para problema psiquiátrico, nervosismo. Por quê? Porque você não soube esperar no tempo de Deus. Toda vez que você arruma um casamento, porque você estava com pressa, muita pressa. Depois da sua salvação, a coisa mais sagrada, a coisa mais... Depois da sua salvação, foi a coisa que Deus separou ali para o cara ser humano, foi o casamento. E você não pode dar um tiro errado quando você casa, porque você vai ter problema lá na frente. Se você esperar no tempo de Deus, você vai ter um casamento bom. Vai ter lutas? Vai ter provas? Vai. Mas você vai suportar, porque foi Deus que ajuntou. E que Deus ajunta, o homem não separa. Então, tudo que você for fazer na vida, se você começar a parar e pensar um pouquinho, você esperar no tempo de Deus, eu estou com pressa. Então, sua pressa vai te trazer problema para você, né? Sua pressa vai te trazer desabores na vida. Quantas vezes nós recebemos conselho? Eu estava falando esse dia por irmão, foi para qual irmão que eu comentei? Foi com o irmão, não lembro agora quem foi o irmão. Pastor, qual é o nome daquele irmão que comentou comigo? Eu falei para ele, se eu não fosse o pastor, eu tinha tomado um prejuízo grande. O irmão Simon, ele falou um negócio para mim, falei: meu amigo, ouve o pastor que ele está falando, né? Ouve o pastor que ele está falando, meu amigo. Você é menino novo ainda, você é menino novo. Eu estou com quase 50 anos, já tomei muita paulada na vida. Chega uma hora que você tem que puxar o freio de mão, esperar as coisas no tempo de Deus. O ser humano é muito rápido no gatilho. Ele é muito rápido no gatilho para falar, ele é muito rápido para dar os comandos que tem que dar. Se a gente parar um pouquinho e ouvir o conselho, uma vez o pastor passou em casa, não sei o que o pastor foi fazer lá em casa, não sei. Ele passou, nem entrou, falou: não, estou com pressa, eu só vim passar aqui correndo, e o tempo estava meio chuvoso. O senhor passou em casa e falou para mim: tá vendo aquele negócio lá, aquele negócio que o senhor fez? Aquele investimento que o senhor fez lá, você está vendo? Ali é uma furada, sai fora disso quanto antes, sai fora disso. Eu tinha investido 12 mil reais, 12 mil. Por que eu fui fazer isso? Porque eu não esperei no tempo correto, no tempo de Deus. Eu quis ganhar dinheiro rápido. Não, é 20%. Você vai investir e você vai ter 20% de rentabilidade por mês. Então, ponhando 12 mil, eu ia ter 12 mil reais, 10 mil ia estar dando 2 mil, 2.400 todo mês. Que coisa boa, né? O pastor falou para mim: vai lá e tira esse negócio lá rápido, meu amigo. Se eu não tivesse escutado
meu pastor, o que tinha acontecido comigo? Um mês depois, o camarada pegou a bolada de todo mundo aqui que tinha reunido no Brasil, se mandou para Dubai, com dinheiro de todo mundo. Tem pessoas que perderam 1 milhão, pessoas que perderam 1 milhão e tantos. Tem pessoas que perdeu casa, perdeu tudo. E se eu não tivesse escutado o que o pastor tinha falado? E se eu não tivesse escutado? Quantas das vezes o pastor dá conselho para nós, e nós se achamos muito sábio. Isso mesmo. Opa. Achamos muito sábios e não queremos, nós não queremos ouvir conselho. Não, o conselho até nós ouvimos, né? O pastor até falou, não vou dar mais conselho mais para ouvir. O conselho que eu estou te dando é para ouvir ou é para aplicar? Se for só para ouvir, então eu não vou gastar meu tempo não, porque não vai servir para nada. Não, pode deixar, irmão, pode deixar ele, pode deixar o cachorro, pode deixar. Conselho é muito bom, conselho é tão bom que se tivesse dinheiro para pagar, não teria valor inestimável para pagar um conselho, um bom conselho. E se eu não tivesse aplicado aquele conselho, eu ia quebrar a cara. E não foi só um conselho que o pastor Graça me deu não, viu? Foi vários conselhos, né, pastor? Quantos conselhos o senhor me deu? Se eu não tivesse aplicado, eu ia quebrar a cara. Outro conselho foi do meu filho, Micael. O Antedei sabe, o Márcio sabe, o Buga sabe, estava passando um problema grave, difícil em casa, difícil. Tempo de rebeldia, mudando os comportamentos, de rebelde mesmo, rebelde. E o pastor, sabe o que o pastor falou para mim? Meu amigo, deixa esse menino em paz lá, ora, entrega ele a Deus. Ele não foi apresentar na igreja, ora e deixa ele tranquilo, deixa ele em paz. E se eu tivesse botando pressão, e se ele tivesse aí arrancado a própria vida, com depressão que ele estava, depressão miserável que ele estava, eu ia ser culpado daquele. Ezequiel 3,18 diz isso. Se você saber que tem uma pessoa indo para um caminho, um buraco, e você não alertar ela para aquele caminho que ela está indo, Deus vai requerer o sangue daquela pessoa das tuas mãos. Já pararam para pensar nisso? Por isso que o pastor dá conselho, por isso que ele é uma pessoa conselheira, que ele já passou por muitas coisas ruins na vida, já tomou muita paulada na vida e tem experiência. E sabe aquele caminho que você está indo, é um caminho que você vai se perder no meio do caminho. E se você não aplicar o conselho que ele está dando, você vai quebrar a cara lá na frente. Você vai quebrar a cara. Ah, mas o conselho que ele me deu não serviu. Ele pode não servir para você agora, mas lá na frente vai servir para você, até para você aconselhar alguém lá na frente. E graças a Deus, Micael está bem, né? Está tendo a experiência dele lá, mas está bem, está calmo, está tranquilo. Né? Não é assim, Anderson? Não é assim, Buga? Então ele está tranquilo. Conselhos, e se eu tivesse colocado pressão nele? Ele não ia aguentar a pressão, ele não ia aguentar. Então muitas das vezes nós queremos fazer as coisas no nosso tempo, e Deus, que é o tempo determinado de Deus, que é o tempo perfeito, como eu falei, o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Se nós começar a aprender a fazer as coisas no tempo de Deus, você vai sofrer muito menos. Deus não quer que nós sofremos na terra, irmãos. Deus não quer que nós soframos na terra. Ele falou que na vida tereis aflições. Isso é normal. Você está passando por lutas e provas? Isso é normal. Se você não quer estar passando por lutas e provas, tem um lugar para você que não tem lutas e provas, lá no cemitério. Mesmo assim, ainda lá não tem paz. Lá vai ter um monte de pessoas lá que gostam de usar preto, tá lá, ó, fumando maconha em cima do túmulo. Lá nem os mortos não tem paz mais, nem lá no cemitério. Então, eu acredito dessa maneira. Se nós pararmos um pouquinho para pensar e começar a colocar Romanos 8:28 em nossas vidas, a gente vai sofrer menos, pastor. Sair atrasado de casa, meu Deus, saí atrasado, e agora o que eu vou fazer? Eu estou atrasado. Deus, ele permitiu você dormir um pouquinho mais para te livrar da morte lá na porta. Lá está um camarada esperando para te matar lá na porta, lá, vai te roubar. E ele ia estar nervoso, você provavelmente na sua reação, você poderia fazer uma reação meio brusca ali, ele ia te atirar em você e te matar. Que nem aconteceu com a moça esses dias aí. A moça foi vender um drone, e era uma tramóia, era uma cilada para ela e para o pai dela. E quando ela viu aqueles camaradas roubando ali o pai, ela foi para cima do camarada ali, dos ladrões, o cara atirou nela e matou ela. Não teve alguma advertência para ela antes? Eu acredito que tenha, porque Deus, ele não leva ninguém a julgamento sem primeiramente advertir. Quando você acordar atrasado, não xingue, não reclama. A melhor coisa que você deve fazer de manhã quando você acordar, isso é estudo científico. Quando você acordar, não reclama que você está com dor, não reclama que você está assim, está assado. Quando você reclama, você está pedindo incessantemente
pela aquela atmosfera, pela aquela frequência. Eu tenho falado um pouquinho sobre isso, qualquer dia eu vou pregar, pastor, sobre esse assunto, sobre frequência. Só existe 2 frequências na Terra, irmão, não tem 3 frequências, só existe 2 frequências. Várias frequências que o diabo trabalha nela, as baixas, e várias frequências que Deus trabalha, as altas frequências. Murmuração, frequência baixa, os demônios trabalham nela, xingo, gritaria, palavra de murmurações, você está jogando praga nos outros, inveja, essas coisas são tudo frequências baixas, os demônios amam trabalhar nela. Você vai trabalhar só ali, naquilo ali, ó, que você está fazendo. Você já acorda de manhã, a primeira coisa que você vai falar, devia ser agradecer a Deus que você está respirando. Você já está reclamando da vida que você está com dor. Ah, estou com dor na coluna. Ah, estou com dor ali. Você está pedindo incessantemente. Opa, palavra mágica falou que está com dor, vou mandar dor para ela, vou mandar problemas para ela, vou mandar problema para ele. Então você tem que lembrar, frequência, nós somos conduzidos através de frequência, atmosferas. 2 tipos de atmosferas, as altas e as baixas. Deus trabalha nas altas. Qual que é a atmosfera alta que eu posso exercer na minha vida? Amor, longanimidade, paciência, bondade, paciência, você se colocar no lugar do seu outro irmão ali, seja uma prostituta, um bíblia, um ladrão, um drogado, um assassino, se colocar no lugar das pessoas, frequência alta. Você vai falar no ouvido dela? Sim, mas quem vai tratar no coração e na alma é Deus. Então, se nós pararmos um pouquinho, parar de reclamar e começar a parar um pouquinho e lembrar de Romanos 8, tudo contribui para o meu bem, seja coisa boa ou ruim. Eu acho que é ruim, mas Deus está vendo que é uma coisa boa para você lá na frente. Creio que vocês vão ser mais ajudados com isso. Amém, irmãos? Passou graça. Shalom, meu irmão. Amém, que Deus abençoe. Graças a Deus, né? Boa noite, irmã Terezinha, seu filho Buca, né? Já tinha visto uma vez só, né, Buca, em Osasco uma vez, né? Eu lembro da gente, aqui quando for assim, irmãos, aí aqui é o seguinte, tira-se o microfone, tá virando aí. gira ele, chegou no local, aí você coloca, né? Aí você coloca, aí depois você coloca do jeito que você quiser, pra lá, pra cá, né? Aí posiciona como você quiser. Se ficar bem caindo, você arruma novamente e vai falando e arrumando, né, irmã Terezinha? Tem que ser bem. Eu sou assim uma pessoa muito proativa, né? Existem pessoas proativas, né? E existe também pessoas inativas. Mas com isso, o segredo de tudo é, se você é proativo ou uma pessoa inativa ou a pessoa é mais lenta, mais devagar, é não julgar a pessoa pelo que ela é. Se você tem que agradecer e ajudar aquela pessoa que é mais lenta. Existe no triatletismo, né? No atletismo, aquela caminhada de um vai passando com o bastão para o outro, né? Já imaginou se toda a raça humana, se nós, os humanos, ajudássemos uns aos outros, né? Ajudássemos uns aos outros, o mundo seria com certeza diferenciado, né? Diferenciado. Oséias falando aí de tempo, né? Eu gosto de, quando o pregador ou alguém está falando algum assunto, eu gosto de dar uma busca rápida, né, sobre o tempo, ele dizendo sobre o tempo. Então, os tipos de tempo, né, cronos, né, que é o tempo cronológico, porque na verdade, irmão, se nós todos existem pessoas que buscam ouro, esse daqui busca pedra, ele está de olho numa pedra ametista. Que tamanho que é a pedra ametista, irmão? Como é que o senhor falou no carro lá? Porque ele é vendedor de pedras preciosas, né? O quê? Jazida, tem uma jazida muito grande lá próximo, lá ele e o irmão dele estão comprando, já estão de olho nos dinheiros, rapaz, já estão fazendo a conta. Ô meu amigo, e deixando passar o que tem de mais precioso, é o tempo. O tempo é mais precioso, tem mais valor do que o ouro, o tempo tem mais valor do que o diamante, o tempo tem mais valor que dinheiro, o tempo tem mais valor do que tudo. Ó, Buga, eu vou te falar algo. Um amigo meu, tinha um apartamento ali na Catumbi, Márcio,
E aí, era Dia dos Pais, né? Eu desci assim, acho que eu ia para a piscina. Eu ia para a piscina e aí eu falei: ô Márcio, como é que você tá, rapaz? Feliz dos Pais, tá indo ver seu paizão? Caiu as lágrimas na hora. As lágrimas caíram, ele... você fica impactado com uma situação daquela, né? É óbvio, eu já entendi que o pai dele partiu e que ele amava muito o pai dele. Isso aí é óbvio. Mas não é ele partir e amar o pai dele. É o que aconteceu na partida do pai dele. Aí é que está. Ele, um homem de negócio, e desceu, né? Ele falou que estava na casa do pai dele e foi lá ver, resolveu um negocinho, e o pai dele estava na oficina e disse assim: ô Márcio, vem aqui. Não, pai, agora não. Márcio, eu quero falar, quero te mostrar, eu quero falar contigo. Pai, agora não dá não, hein? Pegou o carro e foi embora. E ele estava na estrada e tinha uma reunião. A mãe dele liga para ele: não precisa nem contar o que aconteceu, né? Filho, seu pai deu um infarto aqui e chamamos a ambulância. Dia dos Pais, porque o pai dele queria falar com ele. Quantas das vezes você sai brigada com a mãe, com o pai, discutindo, não liga? Aí depois eu vejo em velórios, quando eu estou pregando em velório, aqueles que mais choram no velório ali, é os que mais foram ruins, mais foram perversos. É esposa, é marido, é filho. Choram ali, ó. Hoje está aqui, Fernando perdeu sua mãe. Irmão Fernando, se hoje, quanto o senhor não daria? Daria o seu carro para ter sua mãe 1 hora com você? Não daria? Agora, quanto tempo, né? Às vezes o senhor não valorizou a sua mãe. Não é verdade? Vamos ser sinceros. Cheguei em Fortaleza, meu irmão é político, é deputado estadual, atual lá em Fortaleza. Cheguei lá, minha mãe morando no aluguel, num lugarzinho lá, né? E eu disse assim: Tomás, é a tua casa ali, Tomás. Você não põe a mãe para morar lá? Não, meu cabo eleitoral tá lá, tudo. Falei: mas a mãe mora naquele lugarzinho lá, Tomás. Quanto você quer nessa casa? Quanto você quer nessa casa? Ah, eu quero 120 mil. Falei: você está me devendo 20, vou te dar mais 60. Comprei a casa dele para minha mãe morar. No tempo, né? No tempo, aquilo lá. Tem tempo que você tem muito dinheiro, mas tem tempo que você não tem. Tem tempo que você ajunta, mas tem tempo que você espalha. Tem tempo que a sua fama está lá em cima, tem tempo que a sua reputação está lá embaixo. Assim é a vida. Assim é a vida. Por isso que a vida é constituída de momentos, e nós devemos viver cada momento da nossa vida como se fosse o nosso último momento. Nosso último momento. Uma moça vai casar com um rapaz. Primeira coisa, ou o rapaz vai casar com a moça, como é o relacionamento desse rapaz com seus pais? Qual o relacionamento desse rapaz com seus pais? E assim sucessivamente. Uma moça, esses dias, tempo aí, falei: como é que você está? Tudo bem? Conversando lá na farmácia, passa muita gente lá, porque tem muito estagiário e tudo. Eu vou casar, estou noivo. Falei: você vai casar? Eu vou casar, que bom. E o rapaz? Ele é uma pessoa muito boa, trabalhadeiro. Falei: muito bom, que bom. Mora com os pais? Não, os pais deles são lá do Nordeste. Falei: são do Nordeste? É. Ele fala sempre com os pais. Sabe que ele quase não fala? Só falei: corre. Ela: o quê? Falei: corre. Não, só falei: corre. Amigo, você tem seu pai e sua mãe? Não, 3 em 3 meses, fala com 3 em 3 meses. Então, irmãos, eu vou ser sério para vocês. Tempo, né? Tempo. As pessoas não sabem aproveitar o tempo que Deus nos deu. Todo dia Deus deposita para nós 24 horas. Agora, o que nós fazemos em 24 horas? Com certeza, 20 horas
é para ficar na internet, nas redes sociais. 4 para dar uma saidinha, come um negócio ou outro. Não é todos, né? Eu estou dizendo a maioria, principalmente em jogos, né? Os jovens estão atolados em jogos. Então, você vê como que essa filha trata a mãe, né? Como que os filhos estão tratando a mãe. Depois, é tanto carinho, na frente dos outros é uma coisa, eu quero saber é o bastidor, que eu quero saber lá nos bastidores, entendeu? Porque às vezes na frente das pessoas todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso, né? Mas e nos bastidores, como é que é, né? Então hoje, se minha mãe partisse, lá é muito calor, eu estou pagando um ar-condicionado para ela, que eu comprei para ela, tudo que eu posso fazer, porque ela me deu a vida. Minha mãe me deu a vida. Eu fiquei 9 meses no seu ventre, ela me deu o seu seio para me amamentar, ela me alimentou. Eu nunca olho para minha mãe. Eu gostaria que minha esposa estivesse aqui, porque ela ficou em casa por causa da irmã Rebeca, chegou de Medina, ficou em casa cansada, e nós íamos ainda para Carapicuíba, estamos na igreja fazendo lá um trabalho, mas eu gostaria de terminar esse pensamento, né, sobre mãe. Um dia, minha mãe veio do Ceará, ficou lá em casa, só que nós tínhamos ido passear em Fortaleza, e chegando na casa desse meu irmão, que é deputado, a minha mãe não pode entrar. Já imaginou, Boga, um dia que você casar, tiver sua esposa e tudo, e a sua esposa dizer que a irmã Terezinha não pode entrar na sua casa? E aí, você engolir e ficar quieto. Não, mamãe, e marcar com a tua mãe em outro lugar. Tua mãe vai para o Rio de Janeiro, aí você leva a tua mãe, como eu já vi pessoas fazendo isso, leva a tua mãe aqui bem próximo, aqui em Jundiaí, um irmão, leva a mãe, coloca no hotel e não leva para dentro de casa porque a esposa não deixa. E aí minha mãe não entra na casa do meu irmão porque é brigado com a nora, então não entra. E aí minha mãe veio para cá, ficou 1 mês, 2 meses, e começou já a minha esposa com neném com a minha mãe, com neném com a minha mãe. Sua mãe, isso aqui, babá. Eu não gosto de grito, eu gosto de gritar na praça, pregando, mas de grito, de confusão, de briga. Eu tenho 33 anos de casado com a única esposa, eu tenho filho com ela. Se eu discutir 2 vezes, foi muito, mas de muito pouca conversa. E aí ela começou, eu falei assim: Marlene, vem aqui, senta aqui, vamos conversar. Fala, minha esposa, deixa eu te falar uma coisa. Mulher, o mundo tá cheio. Mãe, só tem uma para mim, tá bom? A mulher, o mundo tá cheio de mulher. Mãe, eu só tenho uma. Então você pare de implicação com a minha mãe, que esse espírito que o meu irmão, lá o trouxa do meu irmão pegou, aqui não cola, tá bom? Então vocês ficam, nunca mais, acabou o assunto. Sua mãe, meu irmão, é sua mãe. Mulher veio, só agregou, mas mãe, você mamou, ela te criou, ela deu a luz, ela deu a vida para você. Você não sabe o que uma mãe passou. Agora esses filhos ingratos, bando de ingrato, é uma geração de ingrato hoje. Por isso que o mundo está na condição que está morrendo. Antigamente eram os velhos, os novos sepultavam os velhos, mas hoje, irmã Terezinha, é os pais que estão sepultando os filhos novos. Oh, meu Deus, mas vamos nos colocar em pé, irmãos. Eu gostaria de falar um assunto. Samuel, 1 Samuel. Eu pedi para o irmão Isaías pregar, porque, né, mas ele também está corrido, né? Tinha falado para o irmão Erasmo, mas ele, não sei o que aconteceu também, né, irmão Erasmo? Mas é assim, Deus sabe melhor, né? Mas eu gostaria de ler essa escritura, 1 Samuel, capítulo 1.
Houve um homem de Ramatiã, Zefir, de montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Guarde bem esse nome, viu? Eucana. Filho de Jerom, filho de Eliú, filho de Tofá, filho de Zuf, Efrateu. Este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Vamos orar. Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Nos dá, Pai amado, algo em nossos corações para que nós possamos sair daqui, ó Pai, com exemplos maravilhosos que a Tua palavra nos deixa. Senhor, eu te peço, fala aos nossos corações em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar e continue com a Bíblia aberta, porque eu vou continuar. Então nós vemos que este homem tinha 2 mulheres. No Velho Testamento a poligamia não era proibido. E no Novo Testamento nós não temos nenhum texto que proíbe, mas nós vemos Paulo dizendo que o homem deve ter uma mulher. Jesus falou em Mateus 19 da mesma forma, mas você não tem uma escritura de proibição. Não é verdade? Você não tem, né? Isso não tem. Mas no Velho Testamento era livre o casamento de um homem com várias mulheres. Você vê que Abraão teve várias mulheres, Jacó da mesma forma e assim sucessivamente. Quando você vem para a nova aliança, então na nova aliança a gente vê o apóstolo São Paulo colocando a coisa para uma única mulher, né? Marido de uma mulher, principalmente o sacerdote, o pastor, ele tem que ser marido de uma mulher, né? De uma mulher. Subia, pois, este homem, o que é que eu vou trazer para nós? O amor que sustenta, dentro desse texto. Olha o que esse Eucana, este homem, que praticamente você não vê notoriedade nenhuma deste nome, Eucana, mas as atitudes dele deixam um rastro imenso para nós. É o que nós estamos precisando, deixar pegadas, deixar rastro, que está difícil, está muito difícil. A ala religiosa está sendo uma das mais podres que você pode imaginar, que não era para ser assim, não era para ser dessa maneira, era para ser totalmente diferenciado. Se nós somos a luz do mundo, mas que raio de luz é esse? Mas Jesus diz, cuidado que a luz que está em ti não seja trevas. Então a gente está vendo que a luz de pregadores que a gente vê hoje está mais sendo treva do que verdadeiramente luz, porque eles perderam a essência do Evangelho. A essência do Evangelho não é extorquir dinheiro, não é dinheiro, mas é apacentar as ovelhas, aconselhar as ovelhas, amar as ovelhas, amai-vos uns aos outros, suportai uns aos outros. Mas não estamos suportando nem os da própria casa, imagine os outros. E principalmente a gente vai ver aqui um assunto que é de grande notoriedade para os dias que nós estamos vivendo. Esse Eucana, olha as atitudes do Eucana. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, porque a adoração, o sacrifício era apenas uma vez por ano, conforme Êxodo 12. Então, ano em ano, eles iam levar o sacrifício, levavam o cordeiro, e ali, aquele cordeiro que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele cordeiro sacrificial, ele morria pelos pecados deles, mas a alma daquele animal não podia, né, entrar no pecador. Então ele voltava com os mesmos desejos de pecar. Por isso que tinha que vir aquela rotatividade sempre, em todo ano. E ele era um homem, então, ele era um adorador. Esse Eucana, ano em ano, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote Siló, estava ali o sacerdote do Senhor, o Hofni e o Finéia, os 2 filhos de Eli, que vocês vão ver lá na frente,
que esses dois sacerdotes estão parecendo os líderes religiosos que a gente vê hoje. Gosta da gordura das ovelhas, gosta da lã das ovelhas, não da alma das ovelhas. Era o que esses dois camaradas gostavam. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Então ele levava o sacrifício e ali o sacerdote pegava a melhor parte. Para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem essa analogia, né? Vou pegar um frango, então o sacerdote pegava o peito e as duas coxas. Então ficava só as asas, a coxa ficava, o pescoço, ficava o resto para ele. Eles pegavam a gordura, pegavam só o melhor pedaço. Pra vocês entenderem o que é que fazia os sacerdotes, né? Mas aí ficava o resto, aí ele distribuía para toda a família, né? Agora nós vamos entrar aqui, ó. Porém, Ana, lembre-se que ele tinha duas mulheres. Uma era Ana e a outra era a Penina. A Penina tinha muitos filhos com ela, mas a Ana não. Por quê? Nós vamos ler agora o verso, ó. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha o que é amor incondicional. Oh, meu Deus, me ajuda, viu? Me ajuda, porque viver e ver coisas, a gente somos egoístas demais. Só amamos aqueles que nos beneficiam, só amamos aquele que nos pode nos apraziar com alguma coisa. Muitas das vezes o presente cega os olhos. Por conta de presente você acaba não vendo muitas coisas e passa por alto, faz vista grossa. Então o amor incondicional, você não consegue amar o mais fraco, o mais débil. Nós temos aqui o irmão Erasmo cantando. A nossa tendência, aquele que sabe cantar, aquele que sabe tocar, é mais fácil criticar do que ajudar. Então, gente, nós estamos em falta deste amor incondicional. Por exemplo, a pessoa está em uma comunidade, se a pessoa não fizer, eu vou fazer, fulano não faz nada. Peraí, irmão, você tem que fazer independente de quem não faça. Você tem que falar independente de quem não fale. Então, o Eucana, o texto diz claro, que ele dava a parte mais excelente. Ele dava a parte mais excelente, sabe para quem? Sabe para quem que ele dava a parte mais excelente? Para aquela que era, vamos ver como é que a Bíblia diz, como que era essa mulher. Eu não vou adiantar. Olha como é que era essa mulher. Ela não tinha filhos. Ao verso 6. Coloca aí, por favor, para acompanhar. Verso 6. E a sua competidora. Gente, nós estamos vivendo em um mundo, todos querem te derrubar. E não se engane, Buga, aquele vai te derrubar, aquele que está mais próximo de você, aquele que te conhece a tua fraqueza, aquele que sabe os pontos vulneráveis seu, é aquele que vai te dar uma rasteira. Não é aquele que está lá longe que nem te conhece, não, é que está próximo. Foi Jesus que ensinou isso, que os nossos inimigos são da nossa própria família. E a sua competidora, nós temos competidores. Esse mundo, você tem que vencer primeiro a você, porque a pessoa que não vencer a você, não vai vencer nada e nem ninguém. Você tem que vencer a você. Se você não vencer a você, ontem eu estava em um local, comprando pizza. Quem foi comigo ontem comprar pizza? Irmão Giovanni. Os irmãos, era meia-noite, nós terminamos a oração, fui comprar uma pizza para nós comermos. Aí a moça que estava lá na pizzaria disse assim: a coisa mais difícil é amar o próximo.
ela dizendo: eu estou quieto, esperando a pizza. Isso é muito difícil, falando para outro: olha, é uma das coisas difíceis mais, amar o próximo. E falou. Eu fiquei quieto, quietinho na minha, quietinho, e ela falando. Aí chamou: José. Eu falei: opa, sou eu. Quando eu fui pegar a pizza, eu falei assim: você acha que a coisa mais difícil é amar o próximo? Elas assim: é muito difícil, né? Eu falei assim: sabe por quê? Porque você não se ama nem a você mesmo. Completa o versículo. Se você amasse a você mesmo, você amaria o próximo muito fácil. É amar ao próximo como a si mesmo. Quando você... Ela é verdade. Aí ela começou, aí eu comecei a falar, olha, ficou impactada. E mudou o conceito. Porque amar o próximo como assim mesmo. Se você não se amar primeiro, você não vai amar os outros como? Tem pessoas que não se amam. Tem pessoas que foi tão ferido na vida, que a defesa dela é ferir os outros. Traumas, problemas emocionais que a pessoa carrega ao longo dos anos, problemas de culpa, só culpar, e nunca recebe a culpa. Não, eu vou perdoar. Mas a competidora, eu queria chegar aqui em algo. A competidora excessivamente a irritava. Olha o que Ana passava, hein? A competidora excessivamente a irritava. Tem pessoa que ama, mas que acho que ela não é possível. Porque a gente vê certas atitudes, irmãos, que parece, é lógico que a gente sabe que não é, mas parece que a pessoa fica treinando para irritar a outra. Se aquela pessoa não gosta daquela atitude, por que você fica batendo sempre naquilo? Por quê? Por que não ama? Por que não perdoa? Por que não compreende? Por quê? É igual eu saber que a esposa saber que o marido não gosta de jiló. Ela vai fazer jiló todo dia. Sabe que o marido não gosta de jiló? Vai fazer jiló todo dia. Ela quer o quê, meu filho? Ela quer separar, ela quer ir embora. Então vai, minha filha, porque não é possível um negócio desse. Fazer jiló todo dia. A minha esposa, quando quer me agradar, na hora que eu chego em casa, tem baião. Opa! Aí, meu amigo, faz igual o Galvão Bueno, vai que é tua, Tafarel. Quer te agradar, meu amigo, quer agradar você. Então, tem baião. Opa, já fico toda alegre, Mãe Terezinha. Já fico numa alegria, já tomo um banho mais rápido. É banho de 1 minuto e já como lá, ó, panelão de baião com 3, 4 ovos. Ela já sabe, quer quantos ovos? Porque ela já pergunta, porque tem dia que eu quero 2, tem dia que eu quero 4, tem dia que eu só quero 1. Por isso que a esposa já pergunta. Entendeu? É assim a vida. Agradar, né? Agradar. Então, gente, meu Deus, se a gente, o amor incondicional, se a gente tivesse em nossos corações, o que é que eu faço para agradar a minha filha? Porque eu só a irrito. Gente, eu criei meus filhos numa ditadura terrível. Se fosse hoje, eu mudaria muitos meus conceitos. Moisés não disse. Posso falar que o senhor chegou quando o senhor falou que o Micael tinha uma namorada? O senhor posso falar? Claro, o senhor me dá liberdade? Claro, meu amigo, o senhor tem carta branca. Mas Terezinha, um dia ele chega, pastor Gladys, o Micael está namorando com a menina, e ela é do mundo, é macumbeira, não sei o que, está namorando. Eu falei: irmão, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Que é isso, pastor? A tendência dele, vocês sabem qual que era? Diversidade. E nós temos que aprender a trabalhar com a diversidade. Hoje nós fazemos esculpo, fazemos acepção de pessoa. Já pensou no dia que Jesus pegou aquela mulher pecadora em adultério? Se fosse um gay lá, que Jesus pegou ali, e aí? Se fosse um gay que chegasse lá e fosse lavar os pés de Jesus, e aí? Porque, gente, nós temos que aprender a viver nesses últimos dias
com a diversidade, respeitar as pessoas, o que elas querem ser, sobre gênero, não interessa. Respeitar, porque o teu direito começa com o do outro. Agora, hoje está difícil, muito difícil. Se a Bíblia diz para nós não fazermos acepção de pessoa, quando passa lá vai ouvir, lá vai eu vou nem falar porque é até sacrilégio, né? Falar, hoje as mulheres, qual é o problema? Você tem que dar glória a Deus quando você vê mulher com mulher, homem com homem, levantar a mão para o céu, glória a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias aconteceria, meu amigo. Não está acontecendo com você? Levante a mão para o céu e dê glória a Deus, porque essa é a situação que o mundo tem que estar. Ué, acabou, é você? Não, então pronto, acabou, meu amigo. Cada um vai dar conta da sua, mas tem gente que pensa que vai dar conta da alma do mundo todo. É verdade. O mundo tem que estar nessa condição. Agora é você que está fora da sua condição. Somos nós que estamos fora da nossa posição. Porque o que nós deveríamos ter amor no coração, sabe, amar, independente, porque Jesus, a sua maior pregação era o amor. Seu primeiro mandamento foi: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas nós não estamos podendo amar nem os de casa, imagine da diversidade. Eu estou no desejo do meu coração fazer um programa meia-noite, clamor da meia-noite, para toda a diversidade que você possa imaginar, todos, não importa o que ele é. Você pensa, tem pessoas, gente, que já viveu na igreja, mas foi massacrado, foi espancado, foi escarnecido, foi zombado, e ele se sente complexado, traumatizado. Aí o mundo abraça o seu filho. Olha, uma das coisas que mais o tráfico e esse mundo gosta é de adotar filhos nossos. É verdade. Aí estão adotando, mas por que está adotando? Por causa da sua postura, do seu comportamento para com ele. Você tem que fazer o seu lar agradável. O marido tem que sentir vontade de chegar em casa, mas chega tempo que quem é que nem ir para cá? Para quê? Para ver aquela rabugenta, aquela faladeira, não sei o que, e comer. Não, gente, a mulher edifica a casa, a mulher tem que criar uma atmosfera, entendeu? A mulher, como Jesus diz, é como a galinha ajunta os pintainhos, pega os filhos, conversa, mas só pá, 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 pá. É uma mãe atiradora, parece um sniper, só vive atirando nas fraquezas dos filhos. Por que não compreende? Por que não ama? Por que não conversa? Por que não dialoga? Mas aqui, a Ana, olha a sua competidora excessivamente no superlativo, no tempo superlativo, excessivamente. A irritava, para embravecer. Tem mãe que gosta de embravecer os filhos. Parece que não é possível um negócio desse. Eu estou te falando porque eu sei. Do nada os meninos estão bem. A Marilene, estou falando da minha esposa, começa do nada. Ô Marilene, você não viu o clima que você criou aqui, Marilene? Você não viu o clima que você criou? Você não viu o clima? Mas não, a pessoa sei lá o que. E ouve, e aprende, Irmão, estamos com falta de oração. Pessoa que muito ora, a oração ela é tão benéfica em todos os sentidos da vida, irmão. Até a tua natureza, ela vai, sabe, olha, nivelando. Você vai entrando em uma outra sintonia, como o Isaías está falando, uma sintonia celestial, sabe? Porque tudo que você manda para cima vai refletir aqui na terra. Mas o que essa mulher queria? Olha a natureza dessa mulher. Ela irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha bem, e o que o eunuco sabia? Ele tinha o saber da competitividade. O eunuco, o Elcana sabia que havia uma competitividade ali da Penina com a Ana. Era um homem sábio.
E assim o fazia de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana sabia das provocações. Tem casa, irmão, que é o dia inteiro de provocação. Eu não sei o que passa, eu não sei. Eu falei para um irmão esses dias, falei, irmão, você é muito misterioso. Falei para ele, você é muito misterioso. Porque tem pessoas, irmão, que é igual uma ostra. A ostra, ela se fecha, vai para o fundo do mar. Tem gente que assim, se fecha e vai para o fundo do mar. E ela é mais propensa a uma depressão, ficar deprimido, carrega traumas e não se alivia. O diálogo, a conversa, alivia. Pega Tiago 5, lê Tiago 5, faz a receita caseira para você. Tiago 5, confessai vossas culpas, dialogai. Como está difícil. Ele sabia das provocações. Então Eucana, seu marido, disse, Ana. Aí ele fez 4 perguntas, que eu nem vou entrar nessas 4 perguntas, porque nosso tempo também já foi embora, nem vou entrar. Porque nós vivemos em um tempo, irmão, eu coloquei aqui, onde muito só ama quando recebe algo em troca. E tem pessoas que recebem tanto, mas nem em troca dá. Só quer, é igual o espírito de chame, suga, né? Dá, só suga. Tem pessoa que é pior que aspirador, só suga. Eu conheço pessoas, eu estou falando que eu conheço pessoas, personalidade. E tem uma roupa religiosa que é linda, você olha, nossa, mas que lindo, mas bem, nossa. Bom, eu já falei várias vezes aqui em Carapicuíba, sua vestimenta religiosa, vai para qualquer outro lugar, veste religiosa, se você quiser viver para Cristo, viver uma vida conduta, ser a luz do mundo, você entendeu? Aqui é seu lugar, entendeu? Mas não cochile em 2 pensamentos, não tem uma roupa para cá e uma roupa para o mundo, não. Defina o que você quer da vida. Você quer o mundo, tá o mundo aí, nós vamos orar por você, nós vamos te amar do mesmo jeitinho, nós vamos te amar, nós não te amamos que você está aqui não, nós amamos qualquer um lá fora. O que nós vai fazer por você, nós faz com qualquer um lá fora, até com bêbado. Quantos bêbados eu já peguei e não precisa nem falar que você já sabe muita coisa, não tem diferença nenhuma. Quantos bêbados, gente, nós já mandou para o Brasil inteiro aí, comprando passagem. Meu desejo é ir lá para o sul, eu sou do sul, e assistente social quer ir para o sul, quer, dinheiro não te dou não, eu compro a passagem te põe dentro do ônibus. Já coloquei pessoa para ir para o Pernambuco, ele dentro do ônibus, eu aqui. Na terça-feira, na quarta-feira estava no culto. Ele desceu na próxima passagem, eu perdi todo o dinheiro da passagem. Ele perdeu no próximo. Mas a Bíblia nos ensina como Eucana, um homem que decidiu amar, mas justamente quando Ana estava mais fraca, humilhada e desprezada. Quando é que nós vamos aprender a amar os mais fracos? A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 12, eu vou fazer questão de ler. Vou fazer questão de ler, não é? Vou fazer questão de ler. Vamos ver qual o versículo aqui, ó. 12, 23. Antes, o 22 e o 23, antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrados do corpo, nós honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Então a gente só dá uma honra. O irmão tem uma condição boa, e aquele irmão, você é medido pelo que você tem e pelo que você oferece. As pessoas muitas das vezes não gostam de você, gostam do que você tem para oferecer para ela. Mas Deus não, ao contrário, Ele dá mais honra os membros mais fracos. Mas a gente só dá honra quem tem mais, quem pode mais.
O amor verdadeiro, irmão, se revela nisso aí, nas adversidades. Você entendeu? Não importa que seja quem for. Penina provocava, humilhava, fazia ela chorar. O que é que o Eucana fez? O Eucana nunca fez comparações. Uma das piores coisas que muitas das vezes nós fazemos é comparações. Isso é horrível, isso é péssimo. Você comparar seus filhos com o filho de fulano, com o filho de ciclano. Filho não vem com manual não, é tudo diferente. Natureza diferente. Por isso você tem que ter sabedoria para saber tratar com cada um diferente. Tem filhos que não dá trabalho, mas tem filhos que dá trabalho. Em nenhum momento você viu aqui o Eucana acusar a Ana. E ele não abandonou. Tem uns camaradas, irmão, que eu não sei o que tem na cabeça. Como um homem abandona uma família, como uma mulher abandona os filhos. E você vê a miúde isso. Quem ama de verdade não diminui quem já está ferido. A pessoa já está ferida. A pessoa caiu, ou num erro, ou num fracasso. Gente, ela já está no buraco. Você tem que fazer é ajudar. Aí Jesus conta a parábola do samaritano. Aquele samaritano não tinha nada a ver, mas ele foi lá, tratou as feridas. Não era ninguém da família, não era nada. Mas hoje nós temos uma geração de egocentrista, só pensa em si. Meu Deus, se a gente começar a amar incondicionalmente, cuidar. Eu estou assim num desespero muito grande, porque a verdadeira sabedoria, ela é apoiar os mais fracos, não os mais fortes, mas os mais fracos. O profeta diz assim, vá atrás do seu irmão caído. Caiu, parece que caiu, saiu da igreja, parece que está excomungado. Não pertence mais nós, está excomungado. Gente, o que é isso? Se Jesus ensinou, seu primeiro ensinamento em Mateus 5, sabe qual foi? Amai vossos irmãos, amai aqueles que estão junto com vocês, foi isso? Amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que lhes fazem mal. Cadê os crentes para pôr em prática hoje? Começando pelos líderes religiosos, cadê? Mostra para mim. Então o Eucana, ele tinha 2 esposas, mas ele escolheu o quê? Proteger emocionalmente. Você vai ver as 4 perguntas. É que eu não quero entrar, né? As 4 perguntas, mas depois leia 1 Samuel. As 4 perguntas. Mas a quarta, eu vou deixar só a quarta, porque nos deixa uma grande lição. A 4ª pergunta que ele fez para Ana. A 4ª, eu só vou falar a 4ª. Olha a 4ª. Ele disse assim, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Já pensou? Olha que marido, como ele tratou o emocional dela, porque a debilidade dela, o choro dela, a tristeza dela, é porque ela era estéril. Mas ele tratou o emocional dela. Eu não sou melhor para você, Ana, do que 10 filhos. Aquilo, ele era um marido constante, tentava ajudar ela de todas as maneiras. Agora, se nós aplicarmos no nosso cotidiano, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida na igreja, religiosa, a gente parece que tem prazer em machucar os mais próximos. Não entende, não compreende o nosso mestre. O nosso mestre. Por que está? Porque Jesus deixou uma corda de
3 dobras, um zorrague. E ele saiu batendo, espancando os cambistas, o zelo pela casa de Deus, aqueles homens que estavam fazendo o templo de Deus, a igreja de Deus, de quê? Covis de ladrões. Covis de ladrões. E hoje, será que esses homens que pregam o evangelho não veem essa parte? Será se nós que cremos no Senhor Jesus Cristo não vemos que nossa natureza, muitas das vezes, ela quer se inflamar, ela quer se levantar, mas o que você tem que fazer? Tem que ter a natureza do Cordeiro. Porque, irmão, nós somos homens, somos mulheres, temos a nossa natureza herdada dos nossos pais, nossos avós. Muitas vezes a irmã Terezinha é calminha, a irmã Márcia é calminha, mas pisa no pé dela que você vai ver a calminha que ela é. Pisa, vai lá, dá uma cutucadinha lá que você vai ver. Aí você vai ver o que é a natureza de cada um de nós. Não. Salmo 51 é para toda a raça humana, irmão. Toda a raça humana. Aí ele falou, né? Oh, meu Deus. É obrigação do forte encorajar quem está sendo o quê? Menosprezado. É obrigação nossa, irmão. Quem está forte na fé, quem está fortalecido, animar a pessoa que está sendo menosprezada. E muitas das vezes, teve um irmão que deixou de congregar conosco, sabe por quê? Ele se sentia menosprezado. Nós temos irmãos aqui, congrega conosco aqui, saiu do nosso grupo da igreja, com razão, sabe por quê? O pai dele partiu, e colocou lá, ó, meu pai partiu, ninguém vê ninguém. Oh, minhas condolências, oh, que o Consolador te abençoe, oh, ninguém não vê, mas um aniversário outro, parabéns, aniversário, gente, o irmão perdeu o pai, aí ele viu aquilo, quem é? Peraí, então a gente tem que a Bíblia ensina, chorar com os e se alegrar com os... Não. Aí eu perguntei para ele, irmão, o senhor quer que eu vá lá? Não, ele congregava com o pastor vai lá, tal. Tudo bem, no privado, falei com ele, mas o que acontece? Ele ficou. Nós temos que suportar os fracos e suas fraquezas. O nosso Deus, ele trabalha dessa maneira, viu, Buda? É a perfeita força, que é ele, Salmos 27, pela perfeita debilidade. Já pensou se Deus, em seu infinito poder, todo poderoso, ficasse com nós, toda hora que nós erramos, nós falha, Deus fosse corrigindo nós. Gente, nosso Deus, olha, passa por cima de tudo isso, passa por cima de tantas mazelas nossas, sabe? Incredulidade nossa, pecados nossos, entendeu? Que, meu Deus, nosso Deus, ele é como a Bíblia diz, ele faz muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, muito além, né? É uma grande sabedoria você ter empatia pelas pessoas, né? É uma grande sabedoria, mas é muito difícil. Hoje está difícil. Entendeu? Você realmente ter uma empatia, até pelo inimigo. Eu convivo há 20 e poucos anos, o irmão Isaías conhece, o irmão Josué conhece, Fernando então nem se fala, conhece bem melhor. Os camaradas que ele sabe que não gostam de mim, já me derrubou uma vez na empresa e tenta me derrubar continuamente. Tem uma outra gerente lá que está lá há muitos anos, eu sei que eles não gostam de mim, mas sabe como é que eu trato eles? Muito bem. Poderia derrubar todos eles, pelo menos 2 lá eu derrubaria fácil,
mas eu vou usar as mesmas artimanhas que eles usam contra mim? Não é correto. Há uma diferença dos que amam a Deus e dos que não amam a Deus. Deus ordena os passos dos justos, né? Então a gente vai ter que estar. Então a gente vai ver isso aqui, ó. Quem ama como Eucana prepara o caminho para Deus fazer o quê? Aí você vai ver o que aconteceu. Veio Samuel, né? Então é o que nós devemos fazer, meus irmãos, aprender a praticar esse amor incondicional. Tem um hino aí, irmão Isaías? Tem um hino. Isso é muito bom para casais, né? Principalmente casais. Principalmente. Se o meu marido não faz, eu vou fazer. Se minha esposa não faz, eu vou fazer. Então, irmão, às vezes, o profeta contou uma história de um homem. Mombrana, minha esposa é um demônio. Minha esposa é um demônio. Mombrana, eu quero expulsar aquele demônio dela, irmão Mombrana. Falou desse jeito. Quero expulsar aquele demônio dela. Disse assim, ô irmão, não fale assim com sua esposa. Não, ela é, irmão. O senhor aceita um desafio? Pode dizer, irmão. Ó, o senhor já levou flores para ela? Não. Falei, irmão, leva flores para ela. O senhor já chegou do trabalho, o senhor já tomou um banho e perguntou para ela como foi o dia dela. Aí ele orientou direitinho como ele ia fazer. Fala o seguinte, faz dessa maneira, daqui um mês você volta e fala comigo. Tudo bem? Ele disse assim, tá bom, irmão Branco. Ele fez um mês bem regrado a orientação do profeta. Depois de um mês ele chegou. E aí, irmão, como é que tá a esposa? Expulsou o demônio dela? Ô, irmão, minha esposa é a melhor esposa da terra. Espera aí, era a esposa ou era o camarada que tinha um demônio? É fácil dizer que o outro tem um demônio, né? Sempre que o demônio tem você. Mosaia, canta aí um hino aí, enquanto... A palavra de Deus é semente. A mãe gosta de ouvir, né, mãe? Ela, né? Louvor. Deixa a Bíblia aqui, só para escorar. Opa. Ligar o louvor aqui. Está na tela ali. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quanto a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Mais uma vez. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é vitória real, veio ao mundo só pra nos salvar, e queremos pra ser divinal, e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo.
Deus por mais esse culto abençoado. Amanhã às 15 horas eu gostaria tanto que a Raquel, a Ruth, né? Eu mesmo vou mandar uma mensagem para o Samuel, se amanhã o Samuel pode estar em Carapicuíba para o culto jovem às 15 horas. 15 horas nós vamos ter um período, depois vai ter um lanche, né? Se você desejar amanhã, vamos a gente ver como é que a gente vai fazer para você estar indo lá em Carapicuíba, tá bom? E gostaria que você fechasse seus olhos. E se você veio com desejo no seu coração, se você tem alguma enfermidade e você deseja uma oração com unção, com azeite, o azeite da santa unção, como diz as escrituras, Êxodo 30, nós vamos te ungir e impor as mãos sobre a sua vida, para que este ano Deus possa te abençoar, que esse amor incondicional, esse amor que é o amor de Deus para conosco, nós possamos ter também pelas pessoas. Tá bom, irmão Isaías vai querer, eu vou orar por ele. Tá bom, Elizabeth, vou orar. Se você sentir no seu coração, quiser vir à frente, nós vamos te ungir. Oi? Sim. O pastor Graça vai estar orando por mim, porque eu estou apresentando aqui, representando uma moça que ela está numa depressão muito profunda, a situação dela está muito, muito grave. Que vocês possam estar ajudando o pastor Graça e a minha, está apresentando, orando por essa moça, tá bom? Isso. Vocês que estão aí, fiquem com os olhos fechados, fiquem em oração, ajude-nos, fazemos força, sejamos como um só coração e um só corpo neste momento. Ó Deus eterno, Pai bendito, aqui está o irmão Isaías como aquele centurião romano, Pai. Aquele centurião romano foi até Jesus suplicar, interceder, Pai, pelo seu servo que estava miseravelmente doente, Pai. E Senhor, nós cremos também que esta moça, ela está miseravelmente doente. Nós sabemos que a depressão é uma prisão emocional do seu passado, dos seus traumas, de tudo que essa moça passou. Meu Deus, somente o Senhor pode aliviar ela, Pai. Somente o Senhor pode aliviar essa moça. Eu oro e te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que essa moça possa ser aliviada dessa depressão na vida dela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos, quem está à frente.